Eu acho que uma falha importante nos primeiros dias de alguns jovens das empresas no emprego, é a falta de atenção, a falta de demonstrar garra, vontade, força, energia. O jovem que chega ao novo emprego arrastando o pé e já fica parado ali, esperando acontecer alguma coisa sem iniciativa, ele vai criar uma imagem negativa de si mesmo. Outro erro é entrar logo de cara no grupo dos menos cotados na empresa. E fazer amizade justamente com aqueles que podem parecer mais legais, né, mas que não são bem vistos pela chefia e pelos colegas. São pouco produtivos, não inspiram confiança. Geralmente esse grupo é mais receptivo, né, e isso pode atrair algum jovem incauto no novo emprego. A ideia de que ele está ali também apenas para aprender causa uma impressão ruim. As empresas não são escolas. Embora o desejo de aprender seja importante e bem visto nas empresas, o profissional é contratado para trazer algo, para ajudar em alguma coisa, e não para se abastecer de conhecimento e depois ele vai embora. É para resultados que a empresa contrata alguém. O desinteresse é também um ponto negativo no jovem profissional. Ele precisa estar atento para participar de tudo aquilo que a empresa considerar importante. Treinamentos, reuniões, ginástica laboral, até festinha de aniversário de funcionário. É importante ele chegar à empresa sempre antes do horário estipulado e sair sempre um pouco depois do tempo da jornada dele de trabalho, porque isso causa uma impressão positiva. Ele deve procurar se inteirar da função que ele vai exercer e também da função dos colegas, tanto aqueles que estão acima dele como aqueles que estão abaixo dele, para ele entender a cadeia produtiva, o processo do trabalho. Isso é importante na construção de uma marca pessoal forte no ambiente de trabalho. Tudo isso requer uma iniciativa, né, um espírito de prontidão para ajudar os colegas e também uma dose de percepção muito boa para evitar ser visto como atravessador, querer fazer o serviço dos outros para levar o mérito por isso. Capacidade de analisar pessoas também é importante para o jovem profissional. Ele precisa descobrir quais os colegas que são benquistos, né, pela chefia e quais os que são considerados medíocres ou estão com o emprego por um fio, principalmente por problemas de caráter e comportamento. Mantenha-se afastado desses e procure aprender com os que estão crescendo na carreira. Geralmente não é a capacidade de responder as perguntas, né, vai se dizer o sábio ali, mas é a inteligência para fazer as perguntas, para formular as perguntas. Por isso é preciso prestar muita atenção às perguntas que você faz, né, que o jovem faz, para não criar uma imagem de infantilidade, de inexperiência. É bom até procurar descobrir as respostas por si mesmo, ao invés de ficar perguntando tudo, coisas sem importância às vezes. A capacidade de observar e aprender com os outros, como fazer o trabalho, também vai evitar muitas perguntas que poderão ser banais. Por outro lado, é importante ter a humildade de perguntar quando o assunto for importante, e não fazer cara de quem sabe tudo, né? Porque isso a pessoa acaba às vezes cometendo erros, e depois isso só revela a sua ignorância. Alguns chegam à empresa fazendo justamente o contrário. Eles querem mostrar que sabem tudo e dão palpites em tudo. Tudo que os colegas mais experientes estão fazendo, eles vão lá dar palpite. Não deve fazer assim, não deve fazer assim. É bom manter a boca fechada durante um bom tempo, porque na quase totalidade das vezes, a pessoa que chega a uma empresa não entende logo de cara o trabalho que está sendo desenvolvido ali. Entrosamento também com a equipe é importante, é essencial até nas empresas. Por isso é bom que o novo profissional, o jovem profissional, procure estar sempre com os colegas, também nos horários de café ou refeições. Manter-se isolado pode criar uma imagem de desinteresse, de medo ou até de superioridade. Os recursos da empresa não são para uso pessoal. E por recursos, entenda aí tecnologia e tempo. Os investimentos que a empresa faz em tecnologia, internet e nas horas de trabalho, ela faz esse investimento visando lucro. Por isso é importante definir bem quais as tecnologias que o jovem profissional deve utilizar e quais as atividades que geram ganho para a empresa. Muitas empresas monitoram a correspondência eletrônica e também o acesso à internet, além de alguns ambientes serem filmados. É bom saber que a empresa não tem qualquer interesse em pagar para um profissional ficar ali cuidando de assuntos pessoais. Em alguns momentos, como o horário de almoço, por exemplo, essa atividade pode ser até tolerada pela empresa, mas não durante o expediente, nunca. A linguagem chula, gírias, de forma nenhuma. A intimidade com a chefia também deve sempre respeitar alguns parâmetros. Ainda que alguém seja amigo do chefe fora da empresa, é bom entender que existe uma hierarquia
no local de trabalho que deve ser respeitada, né? Além disso, muitos chefes não gostam de intimidades ou brincadeiras por sentirem que isso pode arranhar a sua imagem, a sua autoridade. A pessoa que fica sempre na defensiva é o que eu chamo de simas, o profissional que sempre retruca com sim, mas, né? Tudo que falam para ele. Ele aparentemente concorda, mas está sempre pronto para discordar. Além disso, o profissional que fica na defensiva costuma varrer seus erros para debaixo do tapete, o que pode ser perigoso em algumas ocasiões e até comprometer os resultados da empresa. O melhor mesmo é admitir o erro quando este ocorrer, se esforçar para corrigir o seu erro e amenizar as consequências dele. Tentar amenizar. É bom lembrar que enquanto uma discussão com alguém na defensiva pode durar horas, admitir o erro põe fim à discussão, o que é também muito mais produtivo. A roupa é importante. Alguns cuidados devem ser tomados logo no primeiro dia, observando como se veste a maioria dos colegas, ou aqueles que são mais bem vistos na empresa. É sempre bom ter cuidado e sensatez, bom senso nisso. Pois um office boy que queira se vestir como diretor, ou um gerente que queira trabalhar de bermudas e camiseta, são igualmente atitudes estranhas, né? Dependendo também da filosofia da empresa, do tipo da empresa. O melhor mesmo é não chamar muita atenção para a roupa e para os adereços, joias, essas coisas, bijuterias, para que o talento e a capacidade sejam os elementos que ocupem o lugar sob os holofotes. Pessoas exageradamente maquiadas, enfeitadas, tatuadas, vestidas de forma espalhafatosa, levam mais tempo para revelar sua capacidade, porque vai demorar mais tempo para que os outros se acostumem com a sua aparência e passem a enxergar o que realmente importa nelas. Mulheres com roupas demasiadamente sensuais no ambiente de trabalho também pode ser tanto um problema, por distrair os colegas, né, claro, como também criar situações embaraçosas, por elas parecerem dispostas a atividades paralelas ao trabalho. Não raro, o assédio sexual é a ideia equivocada de alguém que achou que as roupas e atitudes de uma colega eram convidativas. Não apenas a discrição é importante na empresa, é preciso também levar em conta o novo layout que é adotado nas empresas modernas, que é de espaços abertos ou então divididos só com divisórias baixas. Eu já trabalhei numa empresa onde era impossível você se concentrar, porque o colega na mesa ao lado era muito barulhento. Ou ele falava ao telefone em um volume exageradamente alto, ou conversava com todo mundo, falava com a pessoa lá do outro lado da sala. Isso atrapalha realmente. Muitos jovens que têm dificuldades em lidar em casa com a autoridade dos pais podem passar por esse problema quando chegam ao trabalho. Um dos problemas da sociedade moderna é justamente a crise no reconhecimento da autoridade. Seja autoridade em casa, na escola, no trabalho, no governo. Quer o profissional goste ou não, nada funciona se forem todos deixados para agir segundo a própria vontade. É preciso uma direção, é preciso um comando, é preciso uma liderança, e para que isso aconteça é preciso o exercício de autoridade. Às vezes o jovem profissional vai precisar estar atento para detectar quando o próprio gerente não tem um perfil de liderança e acaba caindo em descrédito diante da equipe. Não raro a equipe inteira é penalizada por trabalharem indiferentes à autoridade do chefe, porque esse não conquistou, né, o seu papel. Quando, na verdade, o problema está na falta de espírito e liderança dele, mas a equipe sofre com isso. Em casos assim, é importante o jovem profissional não cair no erro de ser a Maria vai com as outras da equipe e manter-se dentro daquilo que é exigido na relação chefe-subordinado.